todos os frutos do Espírito. Os irmãos sabem que toda boa lavoura, né, ela só é uma boa lavoura se você tiver um cuidado especial com ela. Ela só vai produzir bons frutos se você cultivar ela, você adubar, se for na época da seca, você trazer água, não de mais na medida, né? Então você vai conseguir ter bons frutos, né? Você não consegue produzir se você for desmanzelado, ou seja, você não tiver zelo. E na fé, irmãos, não é diferente. Nas nossas vidas espirituais não é diferente. Se nós queremos ser bons crentes, servos de Deus, existem algumas regras, e nós já ouvimos aqui, não é só crer, temos que obedecer. São regras básicas, né? A fé com sabedoria, com ciência, né? Você tendo ciência do que você está fazendo. Porque todos nós que estamos aqui nessa noite, irmãos, somos responsáveis pela nossa salvação. Você é o responsável pela sua salvação. Hoje nós tivemos uma leitura aqui em que diz que Deus, Ele já providenciou essa salvação. Porque versículo 14 do capítulo 3, lá do Evangelho de João, vai dizer sobre isso, né? Que Deus enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas também. Então Deus já providenciou a minha e a sua salvação. Amém. Mas essa salvação, nós temos que ter zelo por ela. Nós temos que cultivar essa salvação. Nós temos que guardar ela a sete chaves. E Paulo aqui, ele começa a dizer que nós temos que guardar dos maus obreiros. Veja, irmãos, que Paulo não está preocupado com as pessoas que estão lá fora, com o mundanismo, não. Ele não estava preocupado, irmãos, com quem está distante. Ele estava preocupado dos fraudulentos, daqueles que se dizem ser e não são. Veja, irmãos, que Paulo escreve há mais ou menos quase 1000 anos atrás, foi escrito essa carta. E já naquela época já existia isso. Se nós pararmos para imaginar hoje, irmãos, os fraudulentos, os obreiros maus têm se multiplicado cada vez mais. Hoje são demais os obreiros que têm roubado, saqueado a graça da palavra, tentando infiltrar um evangelho que não condiz com aquilo que nós sabemos que é. Então Paulo aqui, através dessa palavra, nesta noite o Espírito de Deus vai falar para nós: temos cuidado com essas pessoas. Muitas das vezes, irmãos, nós gostamos, e aí diz assim que sempre o passo do vizinho está mais verdinho, né? Aí você vê, eu morava na roça e eu tinha umas vacas lá, eu tinha uma raiva. Eu levantava de manhã cedo, eu olhava, as vacas, treinando aquelas vacas tranquilas, estavam lá no pasto, mas aquelas sem vergonha, aquelas que não tinham respeito, estavam lá do outro lado, a cerca estava inteira, mas não sei como é que elas faziam, elas fracassavam. Então, irmãos, nós temos que entender isso, nós não podemos ficar cruzando sempre. Nós estamos dentro de um aprisco do Senhor. E quando nós olhamos para a Bíblia é a palavra de Deus, é o alimento diário que nós temos. Então Paulo, ele tinha essa preocupação. E a preocupação continua até hoje. Qual é a palavra que nós temos que ouvir? Qual é o conselheiro que nós temos que ouvir? Não é o pastor? O pastor, irmãos, é a primeira pessoa que eu e você devemos procurar para tomar conselho. Amém, Jesus. E não é, irmãos, procurar o irmão, o outro irmão, não, irmãos. Primeiro conselho é do pastor. Amém, Pai. Tem muitas pessoas, irmãos, desviando da presença do Senhor porque esquecem que existe um pastor
pastor para aconselhar. É verdade. E vai atrás de obreiros fraudulentos, irmãos. É verdade. Vai atrás de pessoas que distorcem a palavra de Deus. É mesmo. Paulo estava preocupado com isso. E as pessoas, irmãos, que saem, que pulam cerca, que vai atrás de conselhos de obreiros dessa condição, irmãos, se dão mal da vida. É verdade. A vida dele, irmãos, é uma destruição total. Não tem paz, não permanece, fica pulando de galho em galho. Todo lugar que chega, irmãos, está ruim. Todo pastor é ruim. Ah, manda seu coração é isso. Ah, aquela irmã lá, ela acha defeito em todo mundo. Ele não é defeituoso. Mas essas pessoas ficam correndo atrás de conselhos de obreiros fraudulentos, irmãos. É Então tenha verdade. cuidado É verdade, com isso. Jesus. Porque o fruto, irmãos, nós temos que cultivar ele. É o Espírito Santo que é o responsável de fazer com que nós produzamos esses frutos. E esses frutos são dignos de arrependimento. Paulo vai falar que ele fazia fugir com os obreiros fraudulentos e também dos da circuncisão. Quem que eram os da circuncisão na época, irmãos? Os israelitas, os judeus. Porque naquela época havia muitos judeus que convertiam ao cristianismo. E aí quando eles chegavam na igreja, eles queriam que as pessoas iam lá e circuncidassem, guardassem o sábado, não comessem carne de porco, não faziam isso e aquilo. Ele queria que eu observasse toda a lei.